Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Pega esse café porque a gente vai falar hoje sobre três letrinhas, não vou falar nem sigla, três letrinhas que estão muito em voga. ESG, 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 escolha como você quer chamar. Mas o que você sabe a esse respeito? Porque quem está aqui conversando com a gente hoje sabe e muito. Mas primeiro ele vai se apresentar para depois a gente tratar sobre esse assunto. Felipe Guimarães, muito obrigada por participar do Inovação na Veia. Por favor, fique à vontade de se apresente. Olá, Mariela. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Inovação na Veia. Bom, eu sou Felipe Guimarães, eu sou Community Manager de um Hub ESG aqui no Cubo Itaú. Para quem não conhece, o Cubo, ele é um ecossistema de inovação, um hub de inovação, né? Acho que muita gente, quem conhece ou, enfim, já passou em frente do prédio aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, bem em frente ao shopping, costuma pensar que é um coworking ou algo parecido, mas não, nos definimos como ecossistema de inovação, porque a principal ideia aqui do Cubo é realizar conexões. E, enfim, o Cubo existe desde 2015, tá? Ele teve sua origem em 2015, ele começou num prédio menor, com apenas 4 andares, teve uma escala muito rápida. Em 2017 ele já mudou para o prédio, onde estamos atualmente, com 13 andares, sendo 10 andares de coworking. Fica aqui o convite a todos os que estão nos ouvindo, caso tenham a vontade e a intenção de conhecer, venham. O Cubo tem um espaço assim de conexão muito legal. Enfim, estou aqui eu aterrissei no Cubo aqui em junho desse ano, mais especificamente dia 20 de junho, quando a gente lançou o Hub da ESG. Então eu venho com esse papel de fazer uma gestão de uma comunidade de startups direcionadas para resolver problemas e dores relacionados a esse tema. Então, enfim, é um prazer gigante estar aqui com vocês hoje para a gente discutir um pouquinho sobre essas três letrinhas, que, enfim, cada um tem uma forma de ler, como a Mariela trouxe aqui na introdução, cada um tem as suas colocações, e muita gente traz como uma evolução da sustentabilidade ou não, enfim, temos discussões em torno disso. Mas, enfim, muito prazer, gente. Bom, primeiro que eu sou fã do Cubo, tá? Eu acho uma delícia estar aí. O ano passado, o Summit da FCJ eu fui a mestre de cerimônias, foi quando eu conheci o Cubo, já achei uma delícia. Que legal. Tive a oportunidade de ficar gravando. Quem estiver ouvindo esse nosso episódio vai perceber que episódios anteriores eu gravei aí no Cubo, que foi muito gostoso, é muito agradável o ambiente, né? Você fala que é um ecossistema de inovação e parece que o clima é diferente, né, Felipe? É gostoso estar Uhum, aí dentro, as salas, os andares são muito agradáveis. Mas vamos para o ISD. Queria que você desse a perfeito. sua definição. Eu vou falar a sua, porque o significado de cada letra, começamos por aí, mas assim, a sua Opa! Como você significa ESG, a sua percepção, o seu ponto de vista a respeito disso. Perfeito, Marela. Eu atuava, na verdade, dentro de uma área de sustentabilidade do Itaú Unibanco durante muito tempo. E foi quando eu tive meu primeiro contato, na verdade, com essas três letras, ainda em 2019, 18, 19 ali, quando eu comecei a observar alguns relatórios e insights do PRI. PRI são os Princípios de Investimentos Responsáveis da ONU. E para a temática de investimentos responsáveis, as três letrinhas de ESG já são mais antigas, assim, já são mais comum dessa linguagem ali do mundo dos investimentos, principalmente porque o mercado financeiro traduzia essas três letrinhas em indicadores para avaliar corporações. Foi um tempo assim de aprendizado, e aí, enfim, com a pandemia, aparentemente não, com toda certeza, essas três letrinhas tomaram forças. Exatamente. Ah, as questões o que a gente chamava de sustentabilidade foi um termo, acho que acaba ficando até bastante estigmatizado nos últimos Sim. anos.
Tenho vários amigos e colegas de trabalho, inclusive, que falam, poxa, você é da sustentabilidade, é o cara que abraça árvores e tudo mais. E Que não quer aí, saber de sacolinha de plástico. Às vezes acha que é só exatamente. isso, né? Exatamente. E aí tem todo esse ponto, essa lógica de do que é o que não é, enfim, essas 12 mil discussões possíveis. Mas para mim, e aí dentro de tudo que eu discuti, aprendi em relação a ESG, trata-se de uma quase que uma tradução, tá? Do que a gente estava acostumado ali da sustentabilidade para uma linguagem de mercado financeiro, para uma linguagem que a gente consiga estabelecer pilares para avaliar e interpretar negócios, tá? E ele é um componente do que a gente conhece como sustentabilidade, que é uma coisa mais abrangente, um conceito mais amplo e que vai além dessas três letrinhas. E aí, quando a gente pensa, a gente fica falando três letrinhas, mas quando a gente pensa ali no E, né, de environmental, de ambiental, a gente fala ISD, né, mas no nosso português seria o ASG, né? O Aham. ambiental vai ali para um caminho da gente olhar questões relacionadas à natureza, sendo bem simplista aqui, né? Aspectos relacionados a recursos naturais e tudo mais. O S a gente já vai olhando para um caminho do social, do social, literalmente. E quando a gente vai observar o G, é onde muita gente trava. O G é a governança, e o que que é governança? Cara? Alguns pensam em governo, alguns pensam em iniciativas atreladas a C-level de corporações, mas tem um pouco de tudo, porque quando a gente fala de governança, a gente está falando de compliance, de fazer Uhum. com que as coisas andem no caminho correto. Então, para mim, eu acho que, inclusive, esse é o brilho do ISD, sabe? Você junta ali questões com um relevante impacto socioambiental, o E e o S, e também olha ali para como executar isso da melhor maneira possível, estando compliance com as atividades. E esse para mim que, enfim, eu tenho uma graduação na área de gestão ambiental, assim, então acaba sendo para mim a personificação eh, do mundo profissional nas questões de sustentabilidade. É quase que uma tradução aí, tá? Sobre governança, eu quero deixar aqui que quem não ouviu ainda, tem um episódio com Milton Yuck que a gente fala especificamente sobre governança. E Ah, ele que dá uma ótimo. aula sobre governança. Então, para quem quiser saber mais a respeito, busca aqui no Inovação na Veia, tem um episódio com o Milton Yuck que a gente fala especificamente sobre governança. Agora, como que as grandes corporações têm lidado com isso, Felipe? Eu fui anotando aqui algumas coisas que você disse, indicadores para tomar decisões, né? Grandes empresas usam como indicadores, Uhum. são componentes do que se conhece de sustentabilidade, enfim. Mas o que que realmente hoje grandes empresas como Itaú e outras que você conhece, como que tem, como que tem acontecido o ESG? Como que tem realizado de verdade isso? Perfeito. É, é, é até parte não, é até o cerne, tá, da criação do hub do qual eu trabalho hoje, porque a nossa intenção é com que as grandes corporações encontrem aqui no Cubo soluções ESG, soluções inovadoras, né, para ESG Net Zero para suas corporações. Então, essa é parte do trabalho do Cubo e que a gente tangibilizou aqui para o Hub ESG, que é que as empresas busquem aqui as suas soluções para os seus desafios. E aí, como que essas empresas estão olhando para isso hoje, né? Eu acho que tem diferentes formas e níveis também de profundidade. Então, assim, as que estão listadas em bolsas, as maiores, como você comentou, tem desde aspectos de regulamentação, né, que ela tem que acabar preenchendo, cumprindo ali de indicação para participar de alguns índices de bolsas, tanto o ISE aqui no Brasil, quanto o índice do Dow Jones de sustentabilidade nos Estados Unidos, que aí a empresa acaba enxergando as questões da ESG como uma demanda de mercado, então ela acaba assumindo o seu papel e entregando isso, né, de acordo com o que ela é cobrada, digamos assim. Cobrada não é o melhor termo, mas ajuda a gente a entender.
Então, ela acaba tendo ali a importância das três letrinhas, implantando nas suas operações, de acordo com aquilo que ela vai um dia necessitar reportar. Então, o que que eu quero dizer com isso? E aí, quando você olha ali para critérios ambientais, por exemplo, depende da empresa. Se a empresa tem uma atuação muito forte, quando a gente trata de recursos naturais, mineradoras, É a primeira coisa que eu siderúrgicas, pensei. essas têm um aspecto ali mais tangível do que fazer e como trabalhar as questões de AIDS também. A gente está falando assim de milhares de trabalhadores em plantas espalhados ao redor do mundo. O agro também, enfim. Então, cada empresa vai olhando para as três letras de acordo com aquela que a matriz de produção dela mais impacta, literalmente. Então, as ações relacionadas a isso, eu tenho visto algumas companhias trabalhando muito as questões, principalmente nas questões de ambiental e de social, porque governança é quase que um sine qua non ali de como que você faz sua corporação funcionar na maioria das vezes, Ou principalmente para as deveria ser, né? maiores, ou deveria ser exatamente. Então, quando a gente trabalha o E e o S, agora vem se tornando uma, digamos, eu ia falar demanda de mercado, mas mais além do que isso, né? É quase que uma decisão do quanto que você quer perdurar a sua empresa ao longo dos anos. Porque dependendo da forma como você trabalha ali essas questões de E, de S e de G também, obviamente, você diz para onde que está caminhando o seu negócio. Então, assim, quem trabalha hoje, grandes indústrias, tenho conversado com alguns da área de oil and gas, por exemplo, já está descrito cientificamente que você tem que fazer uma adaptação no seu modelo de negócio, porque ele não é perene. Então, essas questões de como que ela vai atuar com E, com S e com G, é, mudam praticamente o modelo de negócio inteiro da corporação. Ela tem que Poxa, entender ali, e as áreas de P&D acabam tendo que quebrar a cabeça para encontrar novas formas de fazer negócio, de se manter ali no negócio que no final do dia é entregar energia, né, combustível, enfim, de uma maneira geral, depende da corporação aqui. Então, assim, é um quebra-cabeça e um desafio gigante de como que elas atuam para perdurar os seus negócios, mas também começamos a caminhar em alguns países do mundo, isso é mais comum, mas no Brasil estamos evoluindo para isso, do qual o consumidor começa a cobrar da corporação. O consumidor começa a virar e falar assim, poxa, eu quero consumir um produto mais limpo, um produto mais consciente, e aí quem é a sua força de trabalho, quem realiza a produção, a gente tem visto nas mídias, principalmente aspectos mais próximos da sociedade, assim, né? Escândalos de indústrias da moda e tudo mais, e o consumidor começa a fazer escolhas a partir disso. Ele não quer mais que, e inclusive tem estudos super legais disso, depois eu posso comentar também, mas que vão tangibilizando a demanda que vem vindo principalmente das novas gerações. O entendimento de que o meu consumo é responsável por isso também. Felipe, mas quando você fala isso, algumas coisas me vêm à mente. Por exemplo, antes era, muitas vezes não tinha tanto crédito, eu não digo crédito, não estou falando de crédito de carbono, nada disso, mas crédito de credibilidade mesmo, porque parecia que era algo de marketing, não algo real, em alguns Uhum, momentos. Eu não sei se era só uma impressão minha. Parecia que se usava de sustentabilidade, de questões ambientais, mais como algo que falasse: "Olha, a gente está prestando atenção nisso", mas na hora que você ia olhar a marca ou a empresa, não era bem uhum. aquilo que estava acontecendo. Só que hoje não. Hoje as pessoas realmente estão cobrando mais isso, elas querem ver a efetividade. E quando você fala que isso muda o modelo de negócio, para mim faz muito sentido. Porque como está vindo uma Uhum. cobrança, espera aí, então não dá mais para maquiar, a coisa tem que ser real. Eu estou falando besteira ou isso é verdade? Não, não, é exatamente isso. Eu acho que era o famoso greenwashing, assim, muitas empresas vendiam muito mais marketing verde do que soluções.
sim. Então, quando você passa a necessitar que o seu modelo de negócio esteja adaptado, porque efetivamente você não vai conseguir perdurar ele, o jogo muda. E é exatamente É. esse ponto. E além de termos consumidores ali mais antenados, a informação mais fácil, isso também é muito importante. Uhum. Então, hoje a gente tem veículos de comunicação, podcasts como esse, que traz à tona o conhecimento, traz à tona a discussão. Isso é muito importante, porque aí você torna as pessoas mais empoderadas das questões, a ponto de ela se perguntar na gôndola de um supermercado, enfim, de onde quer que ela esteja realizando o consumo, dela pegar aquele produto e pensar, poxa, foi testado em animais? Não foi testado em animais? Isso é um exemplo, né? Uma das Sim. coisas, assim, que acaba se tornando relevante no dia a dia da empresa. E aí ela passa a ter quase que duas forças ali, né? Quando a gente pensa na física ali, dois vetores. Um vetor que é o consumidor, puxando ela para um caminho do qual ela precisa mudar o negócio dela, porque senão ela vai perder consumidores. Mas ao mesmo tempo também você tem um outro vetor que é você precisa mudar o seu negócio porque esse modelo que você utilizava até hoje já não vai ser eficiente no médio e longo prazo. Então, no curto prazo, sim, você consegue ainda ter lucros. Enfim, isso depende muito de cada indústria, tá, pessoal? Não quero Claro, nem claro. entrar em searas específicas, mas assim, como de uma maneira global, é isso. Você tem que começar a trabalhar para ter um produto que te ajude também a se manter, porque o objetivo da empresa, óbvio que se a gente vai lá para os livros de administração, tem a ver com lucro, etc., mas é resolver problemas da sociedade de uma maneira geral, para algumas escolas da administração, né? Sim. Mas quando você olha aqui, a ideia é que a empresa se perdure, a empresa continua existindo ao longo dos anos. Então, você acaba vendo gigantes que estão aí há muito tempo se reinventando para que ela consiga perdurar e aí perdurar nas suas formas de produção, mas também com seus novos clientes que vêm surgindo geração a geração. Felipe, a gente vai fazer uma pausa para o próximo bloco, mas eu queria encerrar esse só com um comentário, porque é interessante, você fala aí de novos consumidores, mas aí eu penso o seguinte: os novos consumidores, eles têm esse olhar porque os pais mudaram, porque são os pais que estão ensinando, Com certeza. né? E muitas vezes eles não têm nem a noção do que é uma economia circular, mas querem que seja uma economia circular. Né, querem que Exatamente. demonstre essa economia circular. Mas a gente já volta no próximo bloco e aí você retoma falando sobre isso, só um instante, por favor. Felipe, retomando então sobre economia circular, quando eu falei disso eu me lembrei da história que eu conheço de uma fábrica de chocolates que eu gosto muito, que é a Ambar, que até no site eles contam como é feito todo o trabalho até que o chocolate chegue a gente. Primeiro que a qualidade do chocolate é incrível. Eu que amo o chocolate 70% deles não tem igual. Aqui estou falando e estou salivando. Eh, a embalagem deles é um espetáculo. A barra de chocolate tem o desenho, quer dizer, tudo tem um significado, né. E aí a gente conversando em off, você disse que conhece a Ambar. Aproveitando, não Uhum. sei se você quer falar sobre a Âmbar ou sobre qualquer outra, mas fique à vontade para que fale dessa economia circular, a importância disso e o que que você tem visto de efetividade do ISD nas empresas. Perfeito, Mariela. A gente tem. Eu sou suspeito, inclusive, para falar desse assunto, sou um chocolatra de carteirinha. Chocolate de carteirinha, eu gosto muito de chocolate da Amber também. Mas falando até de uma maneira geral, assim, de companhias que têm olhado para a economia circular, a economia circular vem como uma solução que equilibra todos os pontos, assim, né? Quando a gente falava de sustentabilidade, a gente estava muito acostumado a falar do triple bottom line, né? Do econômico, social e ambiental. Mas aqui, quando a gente fala de economia circular, a gente consegue incluir também bastante as pessoas na equação. Eu acho que Uhum, mais do que quando a gente olhava de sustentabilidade, a gente está preocupado com qual que é o caminho dessa matéria-prima, né?
caminho sim. desse produto e para onde ele vai depois. Então, assim, todo esse ciclo, assim, todo esse trabalho, esse desenvolvimento da cadeia produtiva acaba validando ainda mais da onde, não da onde só, né, da onde esse produto veio, mas o quão fidedigno esse produto é com aquilo que ele está se propondo a cumprir. Então ele está te entregando muito mais do que um chocolate, quando a gente está falando aqui Uhum, da Ampar, né? Ele está te entregando ali um produto que se preocupou com todos os pontos da cadeia produtiva dele. exato. Então, isso é incrível, tá? Eu vou beber um golinho d'água aqui. Não, isso faz o chocolate ficar mais gostoso, bom, Sim, esse sim, sim, sim. chocolate especificamente que a gente está falando, ele é muito bom mesmo, mas como você percebe que há essa preocupação em cada ponto, você vê que também há preocupação com, como que eu vou falar assim? A produção, ela tem uma qualidade na produção que a gente sabe, e essa Perfeito. qualidade, ela se demonstra também desde o início, né? De onde ela pega o grão do Uhum. cacau, como isso é feito, ah, como ele é colhido, quem participa, e você disse uma coisa muito importante, a equação das pessoas nisso. É uma produção integrativa, né? Você É, integra todos os pontos ali da produção para você entregar um produto completo e que leve em conta o nosso tema aqui, que é o E, o S e o G. A economia circular vem para entregar esse diferencial. É um tema um tanto quanto incipiente no Brasil, mas cada vez mais em voga. A gente pode olhar também para outros sistemas que podem entregar coisas semelhantes, como sistemas agroflorestais, por exemplo, que aí também tem produção de cacau e, enfim, outras tantas coisas, mas que, de uma forma geral, para mim, a economia circular tangibiliza a importância do valor que você dá para o seu consumidor e o valor que a marca carrega, que a corporação carrega, né? A Amber, inclusive, é uma super parceira de uma startup nossa aqui do Cubo, a Abundance Brasil, que trabalha com a parte de neutralização de carbono através de áreas de reflorestamento. Enfim, é olha, um esse pouco é um outro disso. podcast que a gente vai ter que gravar, tá? Sobre Vamos, neutralização de vamos super. carbono e afins. Esse é um próximo que a gente vai ter que Vamos. gravar. Ah, Com certeza, faz parte do nosso core aqui, ó, a é. jornada Net Zero, né, que muitas corporações vêm passando. Mas, enfim, eu estava só para, inclusive, fechar essa parte, assim, eu acho que a entrega disso é quase que a empresa virando e falando para o cliente dele, olha, eu estou preocupado com o antes, com o durante e com E o o pós depois. também. É, Porque aí é quando a gente entende que é mais do que um produto, é mais do que um marketing, né? E assim, também a gente tem que ir numa linha de que é a empresa também entendendo o papel dela dentro da sociedade. Aquilo com que eu coloco certeza. na gôndola é minha responsabilidade também. Aquilo que o meu consumidor consome tem que ter vindo de uma cadeia produtiva, de pessoas que também têm qualidade de vida e assim por diante. Não dá E para aí a ganhar gente numa entra num ponta. outro ponto que é o capitalismo consciente. Com certeza. Com certeza. Que está em voga com tudo isso, né? Ele é quase que o plano de fundo aqui da economia circular, É, sem dúvida alguma. exatamente, não tem como. E Sim, quando entram pessoas, isso faz toda a diferença, porque não é exatamente. só ele fica tangível. Você usou essa Uhum, palavra, né, essa palavra, tangibiliza. Realmente fica tangível, fica palpável e faz sentido. O exato. que é Ah, mais sim. incrível é isso. Deixa de ser algo: "Ah, eu estou fazendo isso só para ganhar dinheiro, para aparecer, para fazer o meu marketing", não, espera aí, a gente realmente tem isso como uma preocupação, isso gera valor. E qual o problema de gerar dinheiro Uhum, também? Nenhum, né, mas nenhum. ele traz um valor diferenciado, que tem a ver com propósito, enfim, e tudo mais que está É, agregado é, a isso. é o impacto que aquela corporação quer deixar para não só para o planeta, mas para a sociedade também, né? Uhum, Acho que tá bem demodê aquela história de ganhar dinheiro a qualquer custo, uhum, ou só quero produzir, enfim, ter lucros e afins, sem olhar para dentro de casa, sem olhar para o seu colaborador, sem olhar para os seus fornecedores. Então, a gente, o ESG é o que engloba tudo isso, né? É o envelope.
que Uhum. olha para cada um desses pontos e põe em voga essas questões de que não dá mais para ser como era antes, muito porque estamos num momento diferente. Estamos num momento diferente de planeta mesmo, sendo bem, Claro. bem pragmático aqui, né? De mundo, né? Já era. Você começou esse podcast falando uma coisa. Já era, mas que com a pandemia potencializou, Com certeza. né? Ela traz à Agora, tona problemas que já tínhamos, né, antes. exato. E aí agora, espera aí, não dá mais para achar que é só Greenpeace fazendo alguma coisa. Então vamos lá. Exatamente. Vamos fazer cada um fazendo a sua parte, que não seja só pegar a sacolinha e não usar e pegar uma caixa de papelão do supermercado, Uhum, né? Mas o exatamente. que você tem visto? A gente citou aqui da Âmbar, mas se você puder citar algum outro exemplo, o que você tem visto de efetividade? A gente foi falando de questões gerais, mas se você puder trazer alguns cases, seriam interessantes. Até para deixar de exemplo e Legal, que legal. possa trazer de insight para outros que estejam ouvindo aqui. Uhum, uhum. Eu acho que a gente pode até olhar para esse caminho. Eu estive há pouco tempo em Manaus, inclusive, num projeto nosso aqui que chama Bid ao Cubo, um projeto em parceria do Cubo com o Banco de Desenvolvimento Interamericano, para olhar o ecossistema amazônico, como que as coisas estão se desenvolvendo por lá. E aí, conhecendo alguns empreendedores e algumas corporações da região, a gente foi observar que eu até comentei agora há pouco aqui, né, sobre SAF, sistemas Uhum, agroflorestais, que tem se tornado um mega potencial disso, de economia circular de uma maneira geral. Você tem ali produções sendo realizadas em uma única área, do qual você mantém a floresta em pé, você tem ali produtores com, nesse exemplo que eu visitei, né, você tem ali produtores com uma remuneração adequada e que você junta nos três pontos ali, inclusive eles fazem uma distribuição desses produtos nacionalmente, com todo um acompanhamento, um traqueamento via blockchain, garantindo que aqueles produtos saíram daquela região. Isso é um exemplo prático de que dá para fazer diferente mesmo em ecossistemas tão sensíveis como a própria Amazônia, né, de uma maneira uhum. geral. Mas também a gente tem exemplos mais próximos, digamos próximos assim, quando eu falo próximo, eu estou pensando no dia a dia, né? Sul-Sudeste. Sul-Sudeste também, mas também no nosso dia a dia, desde companhias que estão adaptando seus produtos como copos e embalagens de uma maneira geral, se preocupando com aquilo que ela está entregando para o cliente, companhias que estão substituindo seus produtos de gôndola por produtos que são menos danosos para a saúde, ou seja, trocando desde conservantes, coisas desse tipo, por conta de uma preocupação ali relacionada ao social também, e isso não deixa de Uhum. ser. A preocupação com a saúde está dentro dessa equação, mas também com a lógica e modelos. Você vê empresas de moda fazendo todo um trabalho para que vocês perdure roupas mais, como digamos assim, que não esteja ali tão defasadas de uma temporada para outra, que você consiga ter ali Você não tem que não um trocar a estilo, né? Mas é cada quase que um estação, né? padrão. É. Exatamente, é quase que roupas padrões, assim, mesmo que ela esteja cumprindo ali com o seu papel, né? Que é vestir. Enfim, tem diversas ações pontuais de companhias. Eu não vou também aqui me ater a citar as mais famosas e coisas assim que a gente já está Aham. acostumado de cosméticos e tudo mais. Mas você tem diferentes aspectos que você acaba sentindo isso no dia a dia. E aí você, como é uma mudança de mentalidade, né? Você foi falando aí, você está pensando nas grandes corporações no que elas estão fazendo. Eu pensando aqui como consumidora e o que eu vejo mudando. Brechós aumentando e sendo valorizados, second Uhum, hand, uhum. né? Até mudaram o nome para ficar bonito. Second hand, Ah, exatamente. é, como chama, gente? Refil, pessoas usando Refis. mais refil, Refis, né? Tanto de cosmético exatamente. quanto de alimento ou embalagem de produtos de limpeza.
Então, se a gente for sim. prestando atenção nessas pequenas coisas que nós, como consumidores, podemos fazer, que isso também Uhum. vai fazer com que as empresas se adequem. Eu vou usar Sim, aqui um sim, sim. um exemplo claro, é um exemplo do meu dia a dia, tá. Eu amo café, a gente estava falando sobre isso. Eu tenho meu café Uhum. expresso que eu tomo não sei quantas vezes ao dia, o meu cafezinho expresso, mas pela manhã eu gosto de café com leite com café solúvel. É engraçado. Uhum. Tem gente que odeia, mas pela manhã eu preciso tomar meu café com leite com café solúvel, meu ovo mexido. São as 2 coisas que eu Perfeito. tem que ser meu café. Se eu estiver em hotel, eu vou buscar isso também. Justo, Mas justo. o café solúvel, ele tem uma embalagem que é até bacana, e antes Uhum. eu tinha o hábito de comprar na embalagem, porque eu aproveito essa embalagem para colocar, por exemplo, grãos, que eu uso na minha Sim, sim. salada. Aí eu cheguei num ponto e falei assim: "Tá bom de embalagem já, agora eu compro o refil e coloco numa embalagem maior". Pode ser uma coisa boba que eu estou fazendo na minha casa? Ok, mas o que que eu estou fazendo com a indústria? O que que eu estou pedindo para a indústria para que isso aconteça, né? E aí quando você vê, aí eu fui lembrar de uma outra coisa, quando você vê um programa de culinária como o da Rita Lobo, no qual ela tem Uhum. vários vidros que são vidros reutilizados. Eu estou falando Sim. besteira, Felipe? Não, não, é exatamente essa linha, tá, Mariela? Assim, a gente fala dos R's, né, da logística reversa, e é uma coisa que ali as nossas avós já faziam há um tempão. Ó, Aquele aproveitamento do potinho de requeijão, que é famosíssimo, que virava um copo, ou os potinhos de geleia, que acabam sendo recipientes para outras coisas, na época eu acho que, enfim, algumas conscientes, outras não, mas já é uma forma de reaproveitamento, de reutilização de produtos magnífica, assim. Só que isso hoje, até por conta dessa demanda, né, de consumo, se tornou default. É preciso ter isso. E você comentou ali sobre as lojas de second hand, é super interessante. A gente tem hoje isso feito de uma maneira super digital, né? A gente tem plataformas uhum, hoje, como o próprio Enjoei, do qual você se desfaz ali das suas peças. Esse é o ponto mais importante, né? Você está se desfazendo, mas não é porque ela acabou, mas é porque para você sim. não serve mais. E eu estive há pouco tempo, inclusive, foi agora, né, no Web Summit em Lisboa, e andando depois por Portugal, eu vi uma loja que eu achei incrível, assim, a vitrine era maravilhosa, uma ótima iluminação, uma decoração impecável, e no cantinho estava escrito second hand, assim. Eu entrei na loja e falei, caramba, sabe? Ela estava perfeitamente organizada, com as araras, tudo aquilo que você esperaria numa loja De departamento. comum. Vou usar o termo comum aqui, porque, enfim, essa tem que se tornar comum também, mas nesse Sim. primeiro momento ali de encontro. E eu falei, caramba, que legal isso. Porque você não deixa, de abrir mão da experiência do cliente. Você não deixa de abrir mão da experiência do consumidor, de ter aquele momento, de escolha, aquele momento de compra e tudo mais. Então, essa questão aqui enfim, é extremamente relevante a forma como a gente faz. E essa É, preocupação que nem você estava comentando do seu uso dos potinhos de café, é o é aquela atividade simples que a gente faz dentro de casa que já é isso que eu acaba ia ajudando dizer. bastante. Já vai ajudando É, bastante. é porque quando a gente pensa em indústria, em grandes empresas, em mineradoras, parece que isso está muito distante da nossa realidade. Mas quando eu Aham, penso numa economia circular ou num capitalismo consciente, isso traz para mim, isso traz para o meu dia é a isso. dia. Então, tem a questão da sacolinha, tem a questão da caixa, mas tem a questão de o que que eu estou fazendo no meu dia a dia? Eu não posso deixar só que o outro Exatamente. faça, porque senão, Felipe, ainda vai ficar aquela história assim: a indústria tem que fazer, a grande empresa tem que fazer, o grande banco tem que fazer. Tá, ok, Exatamente. mas e eu?
Então é trazer o Uhum. ESG para mim também. É assumir a nossa responsabilidade, né? É, que O, pode parecer uma bobeira, mas que exato. vai Não é impactar. a grande indústria produz, enfim, nós consumimos, mas é nossa responsabilidade também como consumidor dar o fim adequado para esses produtos. E assim, a gente fala produtos, é muito mais comum a gente pensar no que a gente consome ali dentro de casa, né? É, Mercado e tudo mais. Mas isso vai além, isso vai pro, enfim, os nossos equipamentos eletrônicos, é. os nossos automóveis, enfim, o que a gente usa de infraestrutura na casa, tudo isso acaba sendo importante, a gente levar em consideração, porque a responsabilidade é nossa, né? Exato. O ESG eu vejo que ele tem que ir além das letras, né, além dessa sigla que está sendo tão falada. Ela tem que ser uma prática nas corporações sim, nas empresas sim, mas também ela tem que passar a ser uma prática nossa no dia a dia. Com certeza. Somos nós assumindo a nossa responsabilidade e papel com o futuro. Eu falei bastante sobre empresas perdurando seus modelos de negócio, mas eu acho que aqui o, afunila essa questão, né, para o indivíduo entendendo que a responsabilidade, ele tem uma responsabilidade aqui para que a sociedade perdure também. Então, desde o dia a dia, nas nossas pequenas escolhas, que a gente vai mudando ali o que a gente deseja e espera de grandes indústrias, de governos, e etc. Nós temos nossa responsabilidade, temos que cumprir com ela também, para que a coisa caminhe para um bom caminho. Na verdade, tem que ser circular, né, não pode ser Exatamente. Não é um ele não caminho reto. ela tem que ser Exatamente. de verdade circular e Exatamente. eu tenho que lembrar assim, eu tenho meu papel nisso tudo. Eu não posso ficar Exatamente. esperando só que o outro faça. Eu tenho que entender para pensar. E aí eu venho, as startups. O que que as startups podem fazer? Porque senão fica aquela coisa assim: "Ah, não, isso é para o grande, isso não é para mim", É. né. Então, esse é um ponto super legal, inclusive, que tem a ver com o nosso dia a dia aqui, né? Pro Hub SD, nós buscamos startups que tenham soluções para os desafios. Então, soluções para o ESG e Net Zero. Então, a gente tem desde aqui quem trabalha com estruturas de logística reversa, neutralização de carbono, produção sustentável, produção agrícola sustentável, enfim, temos diversas startups aqui, hoje somos em 30 que trabalham e tangibilizam ações. Mas aí pensando no dia a dia delas, dentro de casa, a gente tem discutido isso bastante, assim, né? Como que ela pondera os aspectos de governança para ela internalizar as questões de ESG. Mesmo que quando a gente pensa em startups, são pequenas companhias mais relacionadas, com poucos funcionários e mais Sim, relacionadas à tecnologia, a gente precisa também com que a preocupação parta desde aqui do início. Desde claro. aqui no início, desde uma diversidade no seu board, desde uma diversidade nos seus colaboradores, e indo nesse caminho, porque o ISD, de vez em quando, a gente acaba reduzindo ele a algumas coisas pontuais, mas ele é amplo. Tem Uhum. muitas formas da gente fazer. A gente falou de corporações, falou de indivíduos, quais são os seus papéis, mas essas companhias menores, as startups mesmo, elas têm que ter no core, desde a partida, como que ela dá o exemplo. Como que ela Isso. dá o exemplo? Porque ela vai ser contratada ali por uma grande companhia e ela vai falar, poxa, olha o tamanho que eu tenho hoje e o que eu consigo fazer. Olha o meu potencial de impacto para o planeta, enfim, para a sociedade. Então, assim, todo mundo fazendo o seu papel, a gente entrega um futuro melhor para todos. Parece eu estava brincando esses dias com os colegas, falei, parece um papo de professora de ciências da escola, mas essa história de aquecimento global, etc. Mas é verdade, tudo está aí provado cientificamente. Então, está na hora da gente agir mesmo, assim, já passou da hora, inclusive, o É, despertador já tocou, a gente já colocou no silenciador, exatamente. já colocou na soneca umas 2 vezes, mas, enfim, Bota 2 é vezes nisso. o... Exato. É o fazer agora, né?
é o sair da zona de conforto e também lembrar ali, seja nas nossas pequenas atitudes ou até nas nossas próprias empresas, no nosso dia a dia. Felipe, é como se fosse assim, olha, eu tô te entregando esse produto, mas eu percebe como que eu acredito tanto nisso que eu faço, Exatamente. né? E aí, o que é legal pensar é que, como você disse, né, é circular. Então, o indivíduo está dentro desse círculo. E É, para esse círculo se alimentar, tem, enfim, várias ferramentas de corporações que a Amazon, inclusive, utiliza muito, que é o Flywheel, que é como você reabastece ali o seu desenvolvimento, seu growth de negócio, né? A gente pode utilizar dessas soluções aqui, dentro do que a gente espera de futuro. Você como indivíduo dentro desse círculo, você tem um papel importante aqui para fazer com que ele continue girando. Literalmente isso. Você tem ali a sua responsabilidade nisso. pois é. E como esse assunto rende e a gente, se deixar, a gente gira, gira, gira e vai para vários episódios, a gente vai ter que encerrar esse, mas depois eu quero gravar com você para falar de neutralização de carbono, porque é um assunto que precisa ser falado mais vezes, precisa ser exemplificado para que as pessoas entendam como que ele funciona, como que a gente pode cada vez mais trazer isso também para o nosso dia a dia, né. Mas eu quero, por favor, que você deixe uma mensagem final para quem está escutando a gente aqui. E Tá também os seus ótimo, Mariana. contatos ou do Cubo aí, para quem quiser conhecer. Sim, sim. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu adorei estar aqui com Eu que você, agradeço. discutindo um tema que, para mim, enfim, está entrelaçado com os meus objetivos, com os meus propósitos de vida. É incrível, estou super à disposição para a gente já gravar os próximos, falando de Ótimo. Net Zero, trazer um pouquinho do contexto aqui das atividades do Cubo. É, mas, assim, de mensagem central para quem nos ouve, inclusive é um prazer estar com vocês também. Eu queria só deixar que temos todos um papel. Temos todos um papel e uma responsabilidade. Aproveitar que estamos em clima de Copa, né? Somos um time único. Um time único jogando juntos, em pró de um futuro melhor para todo mundo. A Copa, inclusive, é um exemplo do que não fazer, né? Quando a gente olha para alguns aspectos sociais que estivemos por lá, mas, mas a importância aqui da gente olhar para o lado e nos enxergarmos como uma coisa única aqui e buscar com que as nossas escolhas, nossas decisões sejam otimizadas para que a gente encontre lá na frente um lugar melhor, digamos assim. Isso, Bom, exatamente. para quem quiser saber mais, fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn também, Felipe Guimarães, Com ou no I, né, site do lembrando Cubo que Felipe é com I. Felipe, Felipe, F-I-L-I-P-E, né? P, Ah, perfeito. Felipe Guimarães, lá no LinkedIn, fiquem à vontade. E também no site do Cubo, no cuboitaú.network. A gente tem ali também toda uma agenda de eventos e possibilidades de conexão aqui com o nosso ambiente e com o Cubo ISD. Enfim, será um prazer fazer trocas com todos vocês. Muito obrigado. muito obrigada, Felipe. Até a próxima e a gente se encontra no Summit. Eu não sei quem vai ouvir aqui esse episódio, quando vai ouvir, mas nós estamos gravando esse episódio no fim de novembro de 2022, mas nos dias 1 e 2 de dezembro de 2022 acontece o terceiro Corporate Venture Summit da FCJ Venture Builder e o Felipe estará lá conosco, num dos painéis, né, Felipe? Exatamente, será um prazer para a gente continuar essa conversa. E a gente vai se conhecer pessoalmente, a gente se encontra lá então. Exatamente. Então, até lá. E para você que está aqui escutando esse podcast mais uma vez, meu muito obrigado. Lembra de seguir @podcast.inovação na veia, @café com Mariela Parolini. No próximo episódio, mais uma vez eu te espero. Um beijo, Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.